Nós estamos na capital amazonense com um clima amenos, porque estamos num período chuvoso. Por aqui nós só temos duas estações, a chuvosa e o verão. Mas não vamos falar a respeito da ambientação amazônica. Hoje eu trouxe a você e gostaria de apresentar esta linda obra que foi elaborada por mim, eu pintei, e ela fala a respeito do dilúvio. Esta obra ela tem todas as características do estilo impressionista, com a dimensão de 90 por 1,40. E a cor predominante é a cor púrpura, e está em dois planos, primeiro e segundo plano. Mas quais as características do impressionismo que levaram eu a efetivar esta obra? Primeiro, eu gostaria de dizer que as pinturas impressionistas, elas retratam não só paisagem, com seus contornos imprecisos e pinceladas rápidas. Retratam paisagens comuns, valorizam os efeitos da luz, do sol sobre os objetos. Também explicitam a relação entre o espaço e a luz. E também o que nós queremos mostrar aqui para todos vocês, que esse estilo ela busca um despertar, vamos dizer assim, de sensações. Então, o impressionismo foi um movimento criado na França por volta de 1874. É um movimento estético. Os artistas impressionistas mais conhecidos são os franceses, Monet e Renoir. Agora nós vamos falar um pouco a respeito da nossa parte bíblica, o que levou eu a retratar esta obra. A história do dilúvio, ela está relatada em Gênesis, capítulo 6, versículo dos 5 ao 7 e 9, 17. Nos revela a justiça de Deus diante do pecado da humanidade e sua misericórdia em oferecer o caminho da salvação. Veja o que diz a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há sobre a terra expirará. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então Deus decidiu inundar a terra por causa do pecado da humanidade. Noé, ele recebe ordem, uma incumbência de construir uma arca para salvar a sua família e os representantes dos animais da terra. Mas o que acontecia antes do dilúvio? Acontecia o seguinte: o pecado da humanidade era extremamente grande, a corrupção moral.
se espalhou por toda a terra. Então, a maldade do homem se multiplicou continuamente. Então, Deus se entristeceu por haver criado o homem devido à sua desobediência e rebeldia humana. Então, Deus ele tomou uma decisão, porque ele era o juízo. E essa decisão, ele resolveu destruir a humanidade e todas as criaturas devido à extensão da maldade. Noé, ele é escolhido por Deus para fazer a arca, por determinação divina. Então, Noé, como está descrito, ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Então, Deus deu a Noé todas as instruções para construir a arca, uma grande embarcação de madeiras de gofer, assim como era chamado. E a arca, ela teve 3 andares, e ela também foi selada por betume, com espaço suficiente para abrigar toda a família de Noé e também os animais de cada espécie. Você pode encontrar isso lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Noé ele segue exatamente as instruções que Deus deu a ele. E ele passou 120 anos para construir a arca e falando a respeito do dilúvio a toda aquela população. Mas o que aconteceu com o dilúvio e o juízo de Deus? Deus ele ordena sim a Noé que ele entrasse na arca. Depois que a arca foi construída, ele entrou juntamente com sua família, que era um total aproximadamente de 8 pessoas, e também entraram na arca os animais. Então, a porta ela foi fechada. A porta foi fechada não pelo lado de fora, mas a porta foi fechada pelo lado de dentro, simbolizando a proteção de Deus. Então, iniciou-se o dilúvio. A chuva, ela caiu por 40 dias e 40 noites e as águas cobriram toda a terra. O dilúvio durou aproximadamente 150 dias. Cobriram todos os montes mais altos, apenas aqueles que estavam dentro da arca sobreviveram, e os que estavam fora da arca pereceram. Então, o que aconteceu? O recuo das águas e um novo começo. Após esses 150 dias, Deus fez soprar um vento e fez com que as águas diminuíssem. Então, à medida que as águas recuavam, a arca foi pousar lá no Monte Ararat, para ter a certeza de que as águas haviam recuado. O que fez Noé? Ele soltou primeiramente um corvo e em seguida uma pomba. Essa pomba aqui que você está vendo, para verificar se a terra estava seca. A pomba retorna com um ramo de oliveira. Está aqui o ramo de oliveira, sinalizando o fim do dilúvio. Então, Deus ordena que Noé e sua família saíssem desta arca. Ele já viu entrado, passou o dilúvio e agora eles estão saindo da arca, juntamente com um par de animais ou um casal de animais, para que a terra fosse repovoada. Então, Deus ele fez uma aliança com Noé. Então, Noé ele construiu um altar e ofereceu em sacrifício ao Senhor, demonstrando a sua
gratidão e adoração. Deus se agrada do sacrifício e promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Deus coloca um arco-íris no céu como sinal visível da sua presença eterna com a criação. E por fim, amados irmãos, eu digo a você que a história do dilúvio ela é interessante. Ela relata a destruição e a renovação de uma esperança. Ela aponta o caráter de Deus como juízo, juiz e misericordioso Salvador. Noé ele foi chamado para entrar na arca e ele convida você que está em casa a também entrar na arca. Então, Deus fechou a porta da arca no tempo de Noé, mas hoje ele mantém aberta a porta da arca para a salvação. Aproveite a oportunidade enquanto há tempo para você entrar na arca e ser salvo.